Fortaleza fervilhava naquela manhã. O som das buzinas misturava-se ao burburinho incessante do centro da cidade. Jefferson pedalava com pressa, desviando de carros e pessoas. Sua mochila surrada denunciava as batalhas diárias, um jovem de 21 anos, entregador durante o dia e estudante à noite, agarrando-se ao sonho de se formar em engenharia. Mas o peso da rotina era evidente, às vezes, parecia que o mundo insistia em esmagar suas esperanças. Ele estacionou a bicicleta na Praça do Ferreira, onde um pedido de entrega o aguardava. Enquanto checava o celular, algo incomum chamou sua atenção: um idoso de aparência cansada, parado no meio da calçada, olhando ao redor como se estivesse perdido. A cena era inacreditável, em meio ao caos da cidade, o homem parecia deslocado, quase vulnerável. Jefferson hesitou por um momento, mas a inquietação em seu peito falou mais alto. Aproximou-se e perguntou gentilmente: "O senhor está bem? Posso ajudá-lo?" O homem levantou os olhos, revelando um semblante sereno, mas com algo profundamente comovente em sua expressão. "Acho que sim, filho", respondeu o idoso, com um sorriso fraco. "Estou tentando encontrar um endereço, mas não sou muito bom com essas coisas." Jefferson se ofereceu para acompanhá-lo, mesmo sabendo que isso poderia atrasar sua próxima entrega. No caminho, o jovem fez perguntas básicas para quebrar o gelo, mas foi surpreendido pela curiosidade do idoso, que o questionava com precisão desconcertante. "O que você faz além de trabalhar? Quais são seus sonhos?" João menciona algo misterioso. "Você me lembra alguém muito especial que perdi há muitos anos." Jefferson fica intrigado, mas o idoso não se aprofunda, deixando no ar uma sensação de mistério. Jefferson contou sua história em poucas palavras: órfão de pai, ajudando a mãe a sustentar a casa enquanto lutava para concluir a faculdade. A sinceridade do jovem parecia tocar o idoso, que ouvia atentamente, como se cada palavra tivesse um peso profundo. Ao chegarem ao endereço, uma pequena e simples casa nos arredores do centro, o idoso virou-se para Jefferson e segurou suas mãos com firmeza surpreendente para alguém da sua idade. "Você me ajudou mais do que imagina." Às vezes, um gesto simples pode ser transformador. "Obrigado." Antes que Jefferson pudesse responder, o homem retirou do bolso uma pequena moeda antiga e a entregou. "Considere isso como um símbolo. Espero que nos encontremos novamente." Jefferson ficou parado, observando o idoso entrar na casa com passos lentos. Algo naquela interação parecia encantador, mas também o deixava inquieto. Quem era aquele homem? E por que suas palavras ecoavam de maneira tão inesquecível em sua mente? A moeda entregue pelo idoso tinha uma gravação em comum que Jefferson não havia notado até mais tarde, um símbolo peculiar que parecia representar algo valioso. Ele decide guardá-la, sentindo que aquele encontro não foi mero acaso. Os dias seguintes passaram como um borrão para Jefferson. Entre entregas apressadas e longas noites de estudo, o encontro com o idoso, João, continuava a ecoar em sua mente. A moeda guardada no bolso de sua mochila parecia carregar um peso simbólico. Apesar disso, Jefferson a tratava como uma simples curiosidade, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Foi em uma tarde abafada, enquanto descansava após mais uma entrega, que seu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo em sua intuição o fez atender. "Boa tarde, Jefferson. Meu nome é Amanda. Trabalho para o Sr. João. Ele pediu que eu entrasse em contato. Você poderia vir a um endereço específico amanhã para uma reunião?" Confuso e com uma pitada de desconfiança, Jefferson hesitou, mas acabou aceitando. No dia seguinte, ele chegou ao endereço indicado, localizado no bairro Aldeota. O prédio era imponente, com paredes de vidro que refletiam o céu de Fortaleza.
Sentindo-se deslocado, ele subiu ao andar indicado. Ao entrar na sala luxuosa, Jefferson encontrou João, agora vestido impecavelmente em um terno. A transformação do homem simples que ele ajudara na rua era chocante. João? Jefferson perguntou, ainda incrédulo. João sorriu, gesticulando para que ele se sentasse. Surpreso? Não se preocupe, eu explico. Eu queria avaliar algo em você, Jefferson. Quando nos encontramos, sua gentileza e sinceridade me impressionaram profundamente. Você fez por mim algo que poucos fariam sem esperar nada em troca. João então revelou que era dono de um conglomerado de empresas e um dos empresários mais ricos do Ceará. Jefferson ficou boquiaberto. Era inacreditável que aquele homem fosse tão poderoso. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Jefferson, tentando processar a revelação. João cruzou as mãos, seu olhar carregado de emoção. Eu quero financiar seus estudos. Pagar por sua faculdade e tudo o que você precisar para alcançar seus sonhos. João entrega a Jefferson um cheque, cobrindo não apenas as mensalidades da faculdade, mas também uma quantia para ajudá-lo a sustentar sua família. Jefferson olha o valor e sente como se estivesse sonhando. Isso é sério? Jefferson questionou, sua voz trêmula. Eu não fiz nada que merecesse isso. Fez mais do que imagina, meu jovem. Fez algo que me fez acreditar novamente na bondade humana. Apesar do choque inicial, Jefferson hesitou. O que levaria um bilionário a ajudar alguém como ele? Sua mãe, Dona Célia, sempre o ensinara a desconfiar de presentes fáceis. No entanto, ao pensar em sua rotina exaustiva e nas dificuldades para pagar a faculdade, ele decidiu aceitar, mas com uma condição. Eu prometo que vou fazer valer cada centavo, João. Não vou decepcioná-lo. Após aceitar, Jefferson descobre que a moeda que João lhe deu é uma relíquia valiosa, passada de geração em geração. João menciona que dar a moeda foi um teste para saber se Jefferson realmente guardaria algo tão significativo. Ao sair da sala, Jefferson estava um turbilhão de emoções. O que parecia ser apenas mais um dia em sua vida se transformará em algo profundo e inspirador. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas tinha certeza de que estava diante de uma oportunidade inesquecível. A vida de Jefferson mudou de maneira transformadora. Com as mensalidades da faculdade quitadas e as despesas cobertas, ele finalmente pôde se dedicar integralmente aos estudos. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado de suas costas. No entanto, o jovem sabia que sua gratidão a João não bastava, ele precisava provar que merecia essa chance. As manhãs de trabalho árduo como entregador foram substituídas por dias intensos de aulas, estudos e projetos. Jefferson não apenas participava das atividades acadêmicas, mas destacava-se como um aluno exemplar. Sua dedicação impressionava professores e colegas, exceto por Eduardo, um estudante de engenharia que via Jefferson como uma ameaça. Eduardo, filho de uma família rica, não suportava ver alguém humilde superá-lo. Você tem sorte, Jefferson. Não sei como conseguiu um padrinho tão generoso, provocou Eduardo em uma discussão acalorada durante uma apresentação em grupo. Sorte é o nome que alguns dão para trabalho duro, respondeu Jefferson, com calma, mas firmeza. Eduardo começa a espalhar rumores na faculdade de que Jefferson estaria envolvido em algo ilícito para conseguir tanto apoio financeiro. Isso cria um clima de desconfiança entre alguns colegas, gerando tensão. João continuava acompanhando o progresso de Jefferson à distância, com a ajuda de Amanda. Mesmo sem interferir diretamente, ele sabia que o jovem enfrentava desafios além da sala de aula. Em uma ligação breve, João encorajou Jefferson. O mundo está cheio de pessoas que vão tentar derrubar quem se destaca.
Use isso como combustível para crescer ainda mais. Essas palavras profundas alimentaram a determinação de Jefferson. Ele mergulhou nos estudos e começou a desenvolver um projeto inovador, um aplicativo para otimizar o trânsito caótico de Fortaleza, algo que chamou a atenção de professores e empresários locais. Durante a apresentação do projeto na faculdade, Jefferson é interrompido por Eduardo, que o acusa publicamente de plágio. O auditório fica em silêncio absoluto, com olhares de reprovação voltados para Jefferson. Mesmo sob pressão, Jefferson mantém a calma e desmonta as acusações de Eduardo com evidências detalhadas do trabalho. Sua defesa, além de impressionante, é inspiradora, e ele recebe aplausos ao final da apresentação. Mais tarde, Amanda visita Jefferson na faculdade, levando um bilhete de João. Continue assim, Jefferson. Você está provando que sua força não vem apenas do apoio que recebeu, mas de quem você é. Essas palavras reforçaram em Jefferson a convicção de que ele não estava apenas estudando para si mesmo, mas também para honrar quem acreditou nele. O peso dessa responsabilidade era profundo, mas também encantador. Apesar dos desafios, Jefferson começava a sentir que estava trilhando o caminho certo. Mas ele mal sabia que o que viria a seguir seria chocante o suficiente para virar sua vida de cabeça para baixo novamente. Jefferson mal podia acreditar que havia sido convidado para um evento na mansão Castelo Branco, uma das propriedades mais luxuosas de Fortaleza. A mensagem de João era clara: vista-se com elegância, é uma ocasião especial. Apesar do nervosismo, Jefferson não queria desapontar seu mentor. Ele pegou o único terno que tinha, comprado em uma liquidação, e se dirigiu ao local. A mansão era inacreditável, com lustres de cristal, jardins exuberantes e convidados de elite. Jefferson sentiu-se deslocado entre tantas figuras importantes. Amanda o recebeu na entrada, conduzindo-o até o salão principal, onde João o aguardava. Para Jefferson, ver João novamente em um ambiente tão grandioso era como descobrir uma nova faceta daquele homem enigmático. Bem-vindo, Jefferson. Hoje você verá um pouco mais sobre quem eu sou e por que acredito tanto em você, disse João, com um sorriso caloroso. No meio do evento, João fez um discurso emocionante, destacando o valor da gentileza e como pequenos gestos podem gerar impactos transformadores. Ele citou Jefferson como exemplo, deixando o jovem comovido e envergonhado diante da atenção dos convidados. Ele é a prova viva de que quando acreditamos no potencial de alguém, podemos mudar vidas, declarou João, arrancando aplausos da plateia. Enquanto João discursava, Eduardo, que também estava presente no evento, interrompeu, acusando Jefferson publicamente de ser um aproveitador. Ele só está aqui porque soube como bajular você, disse Eduardo, causando murmúrios entre os convidados. Jefferson ficou em choque, sentindo o peso das palavras de Eduardo como um soco. Mas antes que pudesse responder, João tomou a palavra com uma firmeza surpreendente. Você ousa questionar minha escolha? Eu escolhi Jefferson porque ele tem algo que o dinheiro não compra: caráter. E você, Eduardo, deveria aprender a reconhecer isso. O silêncio no salão foi quebrado por aplausos tímidos, mas Jefferson sabia que aquele momento havia deixado cicatrizes. Depois do discurso, João chamou Jefferson para uma conversa particular no escritório da mansão. Foi então que João revelou algo que o jovem nunca imaginaria. Jefferson, há algo que você precisa saber. Quando nos conhecemos, não foi por acaso. Eu estava testando você. Minha fé na bondade das pessoas estava abalada por experiências passadas, mas você mudou isso. João revelou que anos antes, havia perdido seu único filho em um acidente. Desde então, sentia-se vazio e amargurado, até o dia em que Jefferson apareceu e reacendeu sua esperança na humanidade. A revelação foi chocante e profunda.
Jefferson ficou em silêncio, absorvendo a dor de João e o peso da responsabilidade que havia assumido sem saber. O vínculo entre os dois parecia se aprofundar ainda mais naquele momento. Antes de encerrar a conversa, João entregou a Jefferson um envelope. Aqui está uma oportunidade. Use isso para provar, mais uma vez, quem você realmente é. Jefferson saiu da mansão com o coração cheio de emoções contraditórias, gratidão, pressão e uma sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes ao evento na mansão Castelo Branco foram marcados por reflexão e determinação para Jefferson. O envelope entregue por João continha detalhes de um projeto ousado: liderar a criação de uma solução para o transporte público de Fortaleza, algo que poderia impactar milhares de pessoas. Era um teste claro, não apenas para suas habilidades profissionais, mas também para sua ética e resiliência. Ao assumir a liderança do projeto, Jefferson enfrentou resistência imediata. Muitos funcionários da empresa, especialmente Laura, uma executiva ambiciosa e calculista, não viam com bons olhos a ascensão de alguém que consideravam inexperiente. Laura não hesitava em lançar indiretas ou minar suas ideias nas reuniões. Acredito que precisamos de alguém mais experiente para algo tão importante. Afinal, essa empresa não é lugar para aprendizes, disse Laura, em um tom ácido, durante uma reunião. Experiência é valiosa, mas inovação também. E estou disposto a aprender com todos aqui, respondeu Jefferson, mantendo a compostura. Jefferson descobre que Eduardo foi contratado para trabalhar na empresa e está sob a supervisão de Laura. A dupla começa a arquitetar maneiras de sabotar o projeto de Jefferson. Enquanto Jefferson mergulhava de cabeça no desenvolvimento do projeto, ele percebeu que enfrentava problemas além do esperado: relatórios desapareciam, prazos eram adiados, e informações cruciais pareciam ser manipuladas. Apesar disso, ele se recusava a ceder à pressão. Foi em uma noite longa de trabalho que Jefferson teve um momento de clareza. Ele revisou os arquivos e identificou discrepâncias nos números. Uma investigação discreta revelou algo chocante: Laura estava desviando fundos do projeto para um concorrente, e Eduardo fazia parte do esquema. Jefferson reúne provas contra Laura e Eduardo, mas enfrenta um dilema: denunciá-los pode gerar uma crise interna na empresa e prejudicar a imagem de João. Com o peso da decisão sobre seus ombros, Jefferson recorreu a João para pedir conselhos. Em uma conversa que misturava sabedoria e firmeza, João respondeu: Jefferson, a verdade é sempre o melhor caminho, mesmo quando custa caro. Confio que você fará o que é certo. Jefferson decidiu agir. Durante uma reunião com os diretores da empresa, ele apresentou as evidências de forma objetiva e inacreditável, expondo Laura e Eduardo. O silêncio na sala era quase palpável quando João entrou de surpresa, ouvindo os últimos argumentos de Jefferson. Estou orgulhoso de você, Jefferson, declarou João. Integridade é o que diferencia líderes de oportunistas. Laura e Eduardo, suas ações terão consequências. A reviravolta foi surpreendente. Jefferson não apenas salvou o projeto, mas também ganhou o respeito de toda a equipe. Mais do que nunca, ele provou que sua força vinha de algo mais profundo do que talento ou conhecimento: era sua ética inabalável que o tornava diferente. Após expor Laura e Eduardo, Jefferson se tornou um símbolo de integridade dentro da empresa. A admiração de João por ele cresceu ainda mais, e Jefferson sentiu que, pela primeira vez, estava realmente conquistando seu lugar por mérito. O projeto de transporte público, agora sob sua liderança total, avançava a passos largos, e Fortaleza começava a se preparar para uma inovação que beneficiaria milhares de pessoas. Os colegas, anticéticos, passaram a respeitá-lo e a buscar conselhos. Jefferson não só liderava, mas também inspirava. Ele fazia questão de incluir todos no processo,
mostrando que a força do projeto vinha do trabalho em equipe. Não importa de onde viemos, mas o que escolhemos fazer com as oportunidades que temos, disse Jefferson em uma reunião, recebendo aplausos dos presentes. O impacto do projeto começou a atrair a atenção da mídia local, que destacava Jefferson como uma jovem promessa da engenharia e um exemplo de superação. A pressão aumentava, mas ele se mantinha firme. João, por sua vez, fazia questão de observar tudo de perto, mas discretamente, como se testasse os limites do jovem. Em meio a elogios, Jefferson recebe uma carta anônima ameaçadora, alertando-o para desistir do projeto. A mensagem insinua que sua família pode estar em perigo, deixando Jefferson em alerta. Preocupado, Jefferson compartilha a situação com João, que reforça a segurança da empresa e garante que ele e sua família estarão protegidos. O jovem, mesmo abalado, se recusa a desistir do projeto, sentindo que isso significaria falhar consigo mesmo e com aqueles que acreditaram nele. O dia da apresentação final do projeto chegou, e Jefferson se destacou ao demonstrar a viabilidade do sistema de transporte público, que prometia reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a qualidade de vida da população. Foi um momento inspirador, marcado por aplausos calorosos e até lágrimas emocionadas de alguns presentes. Durante o evento, Jefferson é chamado ao palco por João, que faz uma revelação surpreendente. O projeto de Jefferson seria implementado não apenas em Fortaleza, mas em outras capitais do país, marcando um impacto nacional. A notícia foi chocante, mas também profunda. Jefferson, que começou sua trajetória ajudando um idoso na rua, agora via sua influência se expandir de forma inimaginável. Ele sabia que estava vivendo um momento inesquecível. Depois da apresentação, João chamou Jefferson para uma conversa particular. Eu disse que você tinha potencial, Jefferson. Mas você superou todas as minhas expectativas. Agora, tenho uma proposta que pode mudar sua vida novamente. Jefferson ficou em silêncio, atento às palavras de João, sentindo que algo ainda maior estava por vir. Na sala de reuniões da empresa, João encarou Jefferson com um olhar cheio de orgulho e emoção. O jovem estava visivelmente nervoso, ainda assimilando os acontecimentos grandiosos do evento. A proposta que João mencionara pairava no ar como uma nuvem de expectativa. Jefferson, você provou, com ações e não palavras, que é digno de liderar. Quero que assuma uma posição de destaque na empresa. Não apenas como gerente ou diretor, mas como alguém que terá o poder de moldar o futuro dessa organização. A declaração foi chocante. Jefferson ficou boquiaberto, incapaz de processar a magnitude daquela responsabilidade. Eu assumir algo assim? João, isso é muito além do que eu poderia imaginar. João colocou uma mão no ombro do jovem, sua expressão carregada de seriedade e ternura. Você me mostrou que valores como gentileza, integridade e determinação ainda existem. E são esses valores que quero que esta empresa reflita no futuro. João revela que decidiu se aposentar, e que Jefferson será preparado para em breve, assumir o comando total da empresa. Ele já havia planejado isso desde o momento em que o jovem mostrou sua verdadeira essência. Jefferson sentiu um misto de honra e temor. A oportunidade era inacreditável, mas o peso da responsabilidade parecia esmagador. Ele aceitou o desafio com lágrimas nos olhos, prometendo honrar o legado de João e tudo o que ele havia feito. Meses depois, sob a liderança de Jefferson, a empresa expandiu ainda mais, implementando projetos inovadores que transformaram a infraestrutura de várias cidades. A história de Jefferson tornou-se inspiradora, ganhando destaque em jornais e revistas. Ele era um exemplo vivo de que a bondade e o esforço eram recompensados de maneiras profundas e inesquecíveis. Em uma cerimônia de despedida oficial, João anunciou sua aposentadoria diante de uma plateia emocionada.
Ele fez questão de contar sua trajetória, destacando como Jefferson havia mudado sua vida tanto quanto ele havia mudado a do jovem. Eu perdi a fé na bondade humana por muitos anos. Mas Jefferson me mostrou que mesmo nos momentos mais sombrios, um simples ato de gentileza pode acender a luz que muda tudo. Na cerimônia, Jefferson entrega a João a moeda que havia recebido no primeiro encontro, agora emoldurada em um quadro, dizendo que ela seria sempre o símbolo do início de tudo. João, com lágrimas nos olhos, aceitou o presente e respondeu: "Essa moeda não é apenas o símbolo do nosso encontro, mas do legado que quero deixar. Gentileza gera gentileza, e isso nunca mudará." No final, Jefferson não parou por ali. Inspirado pelo exemplo de João, ele começou a buscar outros jovens promissores para apoiar, criando uma fundação voltada para a educação e oportunidades. A história de Jefferson e João se tornou encantadora, uma narrativa transformadora sobre como atos simples podem ter consequências extraordinárias. O vínculo entre eles não era mais de mentor e pupilo, mas de pai e filho no coração. E assim, o legado da gentileza continuou, provando que algumas histórias não apenas tocam vidas, mas as mudam para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.